Sapucando, do verbo sapucar. Ato de vivenciar, de diferentes maneiras, o espírito da rua Sapucaí. Meu nome é Igor Ritter, tenho 26 anos e sou publicitário. Aficionado com boas histórias e bons podcasts, moro em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e sou um frequentador assíduo da rua Sapucaí. Depois de ter ido tantas vezes nessa rua e me tornado um verdadeiro fã, desde a época da faculdade para tomar um chopp na mureta, conversar com os amigos, ou então nesses vários carnavais no meio da muvuca no bloco, até mesmo ao ir ver a vista do mirante e tirar fotinhas com a Isadora, minha namorada, eu percebi uma coisa: a rua Sapucaí reúne pessoas e histórias diferentes que se conectam lá por diversas razões. Mas o que tem na rua Sapucaí que atrai tanto as pessoas? Então, sim, eu moro no bairro Floresta por conta da rua Sapucaí. Caramba. Ela é muito importante, é a minha rua preferida, no meu lugar preferido. Cara, meu melhor momento na Sapucaí é sempre o último. O último? Essa curiosidade me levou até uma aventura, tipo documentário. Peguei meu gravador e saí na rua em busca de boas histórias que exemplifiquem essa conexão das pessoas com a Sapucaí. O resultado disso é essa série de 5 episódios em formato de podcast narrativo, onde você vai comigo sapucar por aí e experienciar, por meio do áudio, a relação dos belo-horizontinos com esse ponto turístico único e ainda conhecer suas atrações. Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Sapucando, uma produção original Lacre Content. Bom, antes de começar, eu preciso te dizer uma coisa. Se você não é de BH, a resposta é não. Esse podcast não é sobre a Marquês de Sapucaí do Rio, onde rola o carnaval. Eu tô falando sobre a Sapucaí de BH. A rua Sapucaí, um local frequentado por todo tipo de gente, que virou ponto turístico da cidade por reunir intervenções artísticas e culturais, restaurantes e bares, além de um ângulo único para se admirar o centro da cidade. São muitos rolezinhos e encontros que passam pela sua extensa mureta, onde as pessoas se sentam para conversar e tomar um chopp. O maior balcão do Brasil. Tudo isso de frente para o primeiro mirante de arte do mundo, o Projeto Cura, com murais nos prédios feitos por artistas locais e internacionais. Também é importante eu te falar isso. Como o visual da Sapucaí é parte da atração, e a gente tá no podcast que, bom, é só em áudio, né? Durante os episódios você pode acessar o site sapucando.com, onde vai encontrar uma série de conteúdos visuais complementares para sua melhor experiência. Não precisa ser de BH para descobrir a Sapucaí, é só vir com a gente sapucando. 11 de agosto de 2021, 19 horas e 13 minutos. Eu consegui o contato de um tal de Murilo, que trabalha em um dos bares da Sapucaí, que também é uma tabacaria. Murilo trabalha no Déjà Vu, uma choperia e tabacaria que fica na rua Sapucaí, ao lado do Mi Coração. Uma portinha em que as pessoas fazem fila para pegar uma bebida e ficam do outro lado da rua, encostados na mureta. Além de servir chopp e gengibre pra galera, Murilo é um ótimo guia de turismo da rua. Mas aí, ô Igor, então de alguma forma, cara, essa essência, essa parada de BH me encanta justamente por isso, cara, porque é uma cidade diferenciada. Se a gente pega aqui, por exemplo, a arquitetura rococó, neogótico, você pega, por exemplo, a arquitetura, como é que fala, neogótico, rococó, arquitetura maçônica, aí você pega, por exemplo, a parte agora que é, como é que chama, né? Como é que essa parte dessa arquitetura nova aqui, como é que chama, você sabe? Você é engenheiro, você que tem de construção? Rafael é frequentador assíduo do bar Déjà Vu e estava no balcão na hora que cheguei. O cara já é tão figurinha carimbada que eu até achei que ele trabalhava no bar também. Isso é neoclássico. Neoclássico. E aí, por exemplo, você tipo assim, pega, por exemplo, as ruas que elas são direcionadas, tipo assim, de norte a sul e começa com o nome dos estados. Por exemplo, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Rua da Bahia. Aí, por exemplo, e vai subindo. E as que vão cortando são o número de tribos indígenas. Foi planejado para ficar entre contorno, né? Mas não rolou. Chegou ali. Você vai comprar beleza, amigo? Pode ficar, cara, eu tô sem ir, só vou ter Red e Pilsen hoje. Entre um cliente e outro, Murilo, eu e Rafael continuávamos conversando. Algo em comum entre as pessoas que sapucam com frequência é falar sobre a Sapucaí e o seu movimento. Depois de um tempo de papo, resolvi me apresentar e falar sobre o Sapucando. E eu queria fazer um podcast narrativo. Podcast narrativo não é tipo eu sentar e começar a conversar.
é eu sentar e criar uma história jornalística, mas não naquela parada chatona, mas tipo ir contando, aí põe uma gravação, aí faz uma narração. Tipo isso que eu tô fazendo agora. E o meu intuito é mostrar essas boas histórias, ao mesmo tempo vender Sapucaí como um lugar das pessoas virem e que tem de tudo aqui, desde a beleza urbana até as pessoas, os rolês, que já teve carnaval aqui, tem gente rica que fica ali e tem de tudo, velho. Nesse momento, aconteceu a primeira de algumas vezes que, enquanto eu estava conversando com as pessoas, alguém citou o Adair do Mi Coração, que fica ao lado do Bar Déjà Vu. Parece meio que um consenso de que todos que conhecem a Sapucaí sabem quem é o Adair. A gente pode continuar aí. Você sabe o nome do dono do bar do lado? Sei. Adair. Adair? É porque eu vim aqui em novembro do ano passado, frequentei muito, mas eu não lembrava o nome dele, não. Eu acho que ele também não lembra de mim. Se tivesse meia hora, ele tava aí. Meia hora. Ah, sério? Uma das regras não escritas da Rua Sapucaí, que é: todo mundo conhece o Adair do Mi Coração, assim como conhecem o Déjà Vu, que fica do lado e recebe pessoas de todo tipo, inclusive de fora. Por exemplo, o que aconteceu com a gente semana passada? O holandês veio aqui. O holandês estava de passagem aqui, e aí, assim, o pouco que a gente se permitiu de trocar de conversa, pouco não, porque ele ficou bastante, ele voltou no dia. Você também trabalha aqui? Não, cara, não, igual você. Virou amigo, tipo assim, amigo. Igual você tá vindo aqui, tá se tornando um amigo também, que é assim que começam as coisas. Naquele dia, fiquei conversando horas com o Rafael e o Murilo. Mas é, Cara, a gente vai ser amigo. A gente já é amigo. pode ser, ué. Eu não sabia, mas realmente a gente já era amigo. Após essa primeira visita na rua, Murilo criou um grupo no WhatsApp chamado Os Melhores da Sapucaí. A ideia era concentrar pessoas que frequentam o Déjà Vu, criando uma comunidade no entorno dali e um espaço para os membros se encontrarem no bar. Bom, depois de visitar a Sapucaí, senti que, apesar de estar nutrido de boas informações, precisava de uma pessoa que me guiasse nessa jornada. Alguém que tivesse o contexto histórico de BH na mão e me ajudasse a entender o turismo da região. Aqui, concurso de Miss França é processado por escolher candidatas por critério de beleza. Como assim? Ué, mas Miss França é quem mais conhece a França? Pois é. Buguei, não entendi assim não. Tá gravando aí já, Foi né? assim que conheci a Neuma. Na verdade, foi por uma indicação de outras pessoas envolvidas com o turismo. Neuma é historiadora e guia de turismo. Já trabalhou com turismo ecológico, cultural e o que ela mais gosta e que defendeu em seu mestrado: o turismo de cidades. Neuma acredita que as pessoas precisam conhecer sua própria cidade, serem turistas dela. Neuma vai nos acompanhar por toda a temporada, complementando essa experiência. Começando pelo começo, falamos da história da Rua Sapucaí e, por consequência, de Belo Horizonte. Resumidamente, Belo Horizonte foi uma cidade planejada e construída, né? O Arão Reis, ele planejou a cidade dentro dos limites da Avenida do Contorno. Ele tinha um prazo muito pequeno para fazer Belo Horizonte acontecer. É importante contextualizar que Arão Reis, no processo de construção de BH, entre 1894 e 1897, criou a Avenida do Contorno como a via limite entre a zona urbana e a zona suburbana da cidade, onde na zona urbana moravam apenas comerciantes, funcionários públicos e profissionais liberais. Quando acontece a proclamação da República, os republicanos tiveram que convencer a população de que a República seria benéfica, porque não foi um movimento popular. Começaram um marketing político muito interessante. Eles começaram a falar assim: brasileiros, apaguem da memória o nosso passado, esqueçam, deletem. Nosso passado é vergonhoso, ligado à submissão, subdesenvolvimento, ligado à monarquia, à escravidão. Em Minas Gerais, a situação foi um pouco complicada, porque a nossa capital era Ouro Preto. E Ouro Preto estava muito ligado à ideia de monarquia e de império. Então, o motivo que levou a sair de lá esse foi um motivo político. Só que, na época, todas as outras cidades quiseram se tornar uma capital. São João del Rei, Tiradentes, Sabará, Diamantina, São Gonçalo da Ponte que Cai, todo mundo queria ser... Concorrência da capital. O engenheiro paraense Arão Reis escolheu 5 cidades que poderiam ser a nova capital, e Belo Horizonte era uma delas. O pessoal de Ouro Preto não gostou nada disso e se movimentou para baixar uma lei que, se em 4 anos a nova capital não fosse construída, o título voltaria para Ouro Preto. 4 anos. Imagina só, os políticos que queriam Ouro Preto precisavam votar em um local onde não seria possível cumprir esse prazo. Então, o
que eles tinham que fazer? O que eles tinham que fazer é escolher o pior lugar, aquele que era o fim do mundo, que não tinha nada, não tinha linha férrea, não tinha estrada, não tinha estrutura, porque aí não daria tempo de construir uma cidade. E na última hora eles escolheram, né, o arraial que existia aqui antes, que era primeiro arraial do Curral del Rei, depois mudaram o nome para Arraial de Belo Horizonte, escolheram, por uma diferença de 3 votos, apostando que não daria tempo de construir aqui uma cidade. O problema foi que deu tempo. E a construção de Belo Horizonte foi algo assim muito interessante, sabe? Meio heróico. Pode ser até heróico, mas não foi perfeito. Só que esse plano do Arão Reis era um plano higienista. O que aconteceu? Ele não previu dentro da nossa cidade uma população muito grande. Ele previu a capital, ele planejou para no máximo 300 mil habitantes. Hoje nós temos 2.600.000. Então, é claro, errou feio. Ele não pensou dentro da Avenida do Contorno a área para os pobres. Aí, onde entra Sapucaí? É claro que a Praça da Estação era um local importantíssimo porque era o portão de entrada da cidade. Mas atrás tinha um morro, uma esplanada, que como estava nos limites da Avenida do Contorno, o Arão Reis não deu muita importância para a infraestrutura daquela área. E os operários que precisavam trabalhar na cidade foram, então, se aglomerando ali. Então, a Rua Sapucaí foi a primeira favela de Belo Horizonte. Né? Naquela esplanada, naquele alto, era considerada a primeira favela. Hoje nós chamamos de comunidade, na época usava-se o nome de favelas. Né? A favela do Alto da Estação foi a primeira favela que nós tivemos aqui. Um ponto turístico desse já foi a moradia dos trabalhadores, no começo de BH. Por ser uma área central, claramente isso não durou muito tempo, e eles moveram os moradores para fora da Rua do Contorno, em outros bairros. A partir daí, foi criado o bairro Floresta, e a Rua Sapucaí começou a ser ocupada por moradias e pequenos comércios. Mas e quando que a rua começou realmente a bombar? Bom, como você vê esse movimento? E o turismo, ele passou a se apropriar da Sapucaí depois que a população se apropriou. Né? O processo foi um inverso. O que acontece foi o movimento Praia da Estação, foi um marco, né? Em 2009, a população se mobilizou contra um decreto do prefeito que queria proibir qualquer tipo de manifestação na Praça da Estação. Esse movimento parece que despertou na população um olhar para aquela região. Nós começamos a perceber que vários comércios que antes eram muito simples ou que não davam muita importância para a sua aparência, eles começaram a se adequar para essa nova realidade. Né? Entendi. E aí, com a ida da benfeitoria, que foi a primeira que se instaurou lá, né? E ela foi o start para que as pessoas começassem realmente a frequentar ali. Eita, realmente muita coisa aconteceu na Sapucaí até chegarmos aqui. E é curioso como os acontecimentos se conectam, porque nossa primeira entrevistada nesse podcast teve sua vida conectada com a benfeitoria. Também é curioso como eu cheguei até ela. Mas antes, um recadinho dos nossos patrocinadores. E o nosso patrocinador, no caso, somos nós mesmos, com a nossa campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. O podcast Sapucando foi feito totalmente sem dinheiro, com recursos próprios, e deu muito trabalho para fazer. Mas a gente quer muito fazer mais conteúdo, novas temporadas, episódios, etc. Para isso, nós contamos com seu apoio. Acesse já apoia.c/sapucando. Dependendo do valor que você contribuir, tem uma série de recompensas bem legais que você pode receber em troca da sua ajuda. Mas agora vamos voltar pro podcast. 13 de agosto de 2021, 19h57. Recebo no celular uma mensagem do Rafael, que conheci no bar Deja Vu. Fala, Igor. Boa noite, tudo bem? Deixa eu te falar um negócio. Eu acabei de conhecer uma pessoa incrível. Eu tenho uma missão hoje, é conseguir conectar vocês dois. Você vai entender isso tudo depois, mas eu acho que vai casar muito com o projeto que você vai fazer nos seus podcasts. Duas coisas. Primeiro, fiquei impressionado quanto o Rafael estava engajado na sua missão com o Sapucando. Valeu, Rafa. Segundo, eu precisava encontrar ele. E foi o que fizemos. Marquei com ele alguns dias depois na Sapucaí.
em frente ao Déjà Vu. Então, eu entrei no carro do Rafa para conversarmos sem o barulho da rua. Uma oportunidade me trouxe à tona uma pessoa que eu conheci, que ela é do storytelling, escritora, super das mídias, brand. Ela é personal brand. E ela trabalha com essas coisas. Eu falei assim, velho, vou te apresentar uma pessoa que você precisa conhecer. Eu te mandei uma mensagem no meio do microfone. E quem que é ela? A Delza. Mas quem que é Delza? Porra, você tava no grupo, ela é... Não, mas eu tô no grupo, mas o que eu soube dela? Eu nem soube, o que ela falou lá, eu falei assim, pera, não fala mais nada, você precisa conhecer uma outra. Ah, tá, então eu achei que você conhecia ela. Não, eu conheci. E o que ela falou? Tipo assim, por que ela é tão interessante? O papo dela, a experiência dela sobre a Rua Sapucaí, o apanhado de histórias que ela tem lá. Agora eu já sabia quem era a indicação do Rafael. Como Deus estava no grupo de WhatsApp, os melhores da Sapucaí, foi bem fácil o contato. Sem contar que o Rafael nos marcou em uma mensagem no grupo, falando que tinha nos unido. Que figura, hein? Oi, Igor, tudo bem? Aqui quem fala é Delza. Meu nome completo é Delza Carvalho. Bom, eu tenho 50 anos, sou formada na área de comunicação, sou casada há 27 anos, tenho um filho de 8 anos. Nós trabalhamos juntos durante um bom tempo, gerindo nosso próprio negócio, até o ano de 2015, com o fim da nossa empresa, com um filho de 2 anos nessa bagagem toda. Só um minuto. Coisas do home office, homeschooling. Peraí que meu marido vai resolver aqui a questão com meu filho para eu continuar falando com você. Aí eu vou chegar num ponto como que eu caí na Rua Sapucaí, né? Voltei para Belo Horizonte em 2016 e nisso fui realmente buscar entender o que estava acontecendo aqui, né, na cidade em termos de economia criativa. Conheci um espaço que foi um dos primeiros lugares que eu me conectei com esse tema, que foi a benfeitoria. Queria muito conversar com alguém que viveu o momento benfeitoria. E a Delza chegou até mim. Ela ficou fora do país por 2 anos, momento em que a Rua Sapucaí já estava se transformando. Então, quando eu cheguei em BH, eu era uma pessoa transformada e eu percebia que a cidade também estava transformada. Então, eu quis me conectar com lugares e pessoas que identificassem com aquele momento que eu estava vivendo. E quando eu fui a primeira vez na benfeitoria, me chamou muita atenção aquela rua, né? Me chamou muita atenção tudo, assim. Primeiro, o espaço, benfeitoria em si, né? Eu achei tudo muito incrível, me fez lembrar, inclusive, alguns lugares que eu frequentava em São Paulo. E me conectei, na época, com a Jordana, me apresentei e ela fez um evento, um dia ela fez uma roda de conversa exatamente sobre o tema, que era a economia criativa. Eu lembro que o diferencial da benfeitoria era, claro, tinha um lugar, era muito, muito bem feito, assim, esteticamente muito bonito. Ele tinha produtos diferenciados, né? Então acho que pegava um público assim que vai querer tomar uma long neck de sol, por exemplo, né? Mas o mais legal que eu achava de lá é que realmente ele tinha um espaço cultural, né? Que tinha dias que passavam filmes, parece. Não era? Tinha uns painéis. Tinha programação com os DJs no final de semana. Tinha shows, né, com algumas bandas incríveis, já assisti shows incríveis lá, e tinha esse fomento a essa economia criativa através de alguns eventos. Eu mesma já fiz brechós lá, né, e aí eu falei com a Jordana, nossa, tem tanta coisa, menina, acho que eu vou expor dessa vez aqui. E aí eu levei minhas coisas e eu vendi um monte de coisa lá, porque não era só um brechó, né, era um brechó, tinha música, como você falou, tomava uma cervejinha, assistia um pôr do sol do outro lado da rua, né? Tinha um parklet ali. Então, acho que tinha toda uma experiência bacana em torno daquilo ali, né? E eu vivenciei isso de um jeito bem intenso, assim, curtindo, sabe? Então, eu comecei a entender que aquela rua era muito mais, assim, do que parecia ser, né? Falei, quer saber? É aqui que vai ser meu lugar. Mas aí as pessoas também, e aí, eu queria entender mais esse projeto, a gente pode conversar? Eu falei, pode. Aí eu falei assim, olha, é o seguinte, meu escritório é na benfeitoria, então você pode aparecer lá a qualquer horário, que eu vou estar lá. A benfeitoria foi realmente um dos primeiros bares que trouxe um movimento jovem e vanguardista para a Rua Sapucaí. Sempre tinha um pessoal descolado, os famosos chilelês, como eu. Várias pessoas passaram pela experiência da benfeitoria, ou da Benfs, como era conhecida pelos íntimos. Quando lá deixou de existir, né, para mim foi uma perda, assim, porque eu adorava esse movimento. E colocou a Rua Sapucaí não só nesse paradigma, né, da colaboração, de eventos que aconteciam envolvendo
outros atores da rua, que eram os outros bares, os restaurantes, né? Então, Delza falou mais sobre o fechamento da Benfis e também sobre economia criativa. O aprendizado que essa vivência trouxe para ela impactou sua vida e mudou sua percepção sobre o dinheiro. Eu entendi que nós podemos trabalhar com moedas de múltiplo valor, sabe? Então foi quando eu percebi que nem tudo é o dinheiro. Inclusive, eu tenho até uma frase que eu adoro ali, tá um pouco ao contrário. Se dinheiro não fosse um objetivo? E para completar, se o dinheiro não fosse o objetivo, você faria o que faz? Oh, muito bom, hein? Né? A gente está no podcast, as pessoas não vão ver, mas eu tenho pregado aqui na minha parede de um dos cursos que eu fiz justamente sobre economia criativa. Nossa, eu sei exatamente como é essa situação. Muitas vezes já me questionei sobre isso e tenho muita sorte de trabalhar com o que eu amo. E esse podcast é a resposta de uma construção coletiva, fonte da mesma energia que movimenta a Rua Sapucaí. Um ambiente para você se sentir à vontade e fazer conexões, assim como a Delza, o Rafael, o Murilo e o Adair, que nem nesse episódio apareceu, mas foi citado. E isso foi só o começo. E assim, chegamos ao fim da primeira parte da minha aventura pela Sapucaí. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir a Atração Sapucando em seu aplicativo de podcasts favorito. Assim, você vai receber notificações de futuros lançamentos. Também peço para que você compartilhe esse podcast no WhatsApp com algum amigo que curte a Sapucaí. E ouve que tem muito mais coisa por aí. E aí isso trouxe toda essa cultura marginal, assim, eu acho que foi mais o skate, né? E junto veio o picho e tal, e a galera falava, você desenha e tal, vamos fazer uns trem. Ele é um dos maiores artistas de Belo Horizonte, assim, ele é muito importante para a cena de Belo Horizonte, para a cena do grafite, da arte urbana. Ele tem mais de 20 anos de trajetória. Até eu gostei bastante, principalmente porque me lembrou, não sei se você conhece, um cara que chama Speed Freaks. Pô, eu fiz um som com Speed Freaks, velho. Que? Caramba, sério? Sério, velho. Foi naquela rua procurar em pena e viu aquele tanto de pena. A gente falou, é aqui que vai ser o ponto de encontro, o ponto de apreciação. No próximo episódio de Sapucando, vamos falar sobre o Circuito de Arte Urbana de BH, o Projeto Cura. Conversei com uma das criadoras do festival, Juliana Flores, e o Davi DMS, que fez a obra O Abraço. Tá imperdível.